O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no Legislativo da cidade. Sejam bem-vindos ao Isso é Tão CVJ, o podcast da Câmara de Vereadores de Joinville. Eu sou o Carlos Henrique Braga. A partir de agora, eu e a equipe do jornalismo CVJ vamos contar para você o que rolou na Câmara entre 9 e 13 de maio de 2022. Os casos de dengue na cidade são o principal assunto de hoje. Temos também informações sobre a revisão do plano diretor. Comigo no estúdio estão os jornalistas Jefferson dos Santos, Sidney Azevedo e Marina Bósio. Marina que hoje faz sua estreia no podcast. Também está conosco a estagiária do jornalismo CVJ, Isabela Peixer. Vamos nessa, isso é tão CVJ. Vamos começar falando da dengue em Joinville. Marina Bósio, seja bem-vinda ao Isso é Tão CVJ. Obrigado, Carlos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí, ouvintes. O que você tem para contar pra gente sobre a dengue em Joinville? Então, o secretário de Saúde de Joinville, o Jean Rodrigues da Silva, e o diretor executivo de Políticas de Saúde, Andrei Kolasek, eles estiveram aqui na Câmara de Vereadores na segunda-feira, participando da Comissão de Saúde. E na reunião, eles atualizaram algumas informações sobre a situação da dengue em Joinville. O diretor executivo, Andrei, ele afirmou que o pico de casos ainda está para vir, mas ele minimizou um pouco, afirmando que neste ano o número de casos está um pouco menor do que no ano passado. Temos aí a sonora do Andrei Kolasek, vamos ouvir. Com relação ao número de casos, que é o que foi questionado, a gente estima, que o nosso pico aconteça entre meados do mês de maio e o final do mês de maio. Aqui na região sul, a gente vem sentindo uma dinâmica diferente da dengue. Por conta do inverno rigoroso que a gente tem, ele empurra o ciclo de vida do mosquito um pouco mais para frente, então a eclosão dos ovos ela vai acontecer um pouco depois do que acontece no Rio de Janeiro, no Nordeste, por exemplo. É uma questão de clima, a dengue é muito influenciada pelo clima. Então, assim, a gente costuma ter esse pico um pouco mais para frente do que a gente tem em outras regiões do Brasil. Então, costuma ser mais ou menos entre o dia 15 e o dia 30 de maio, com uma redução já expressiva a partir do mês de junho, que é lá no início do frio, do inverno, enfim. Na verdade, as ações que foram realizadas, a gente já vem sentindo o impacto, porque nós estamos numa situação melhor em termos de dengue do que nós estávamos no ano passado nessa mesma época, Então, a gente vem notando uma redução, não em relação à curva, porque a curva ela tem uma subida que é natural, como eu disse, até entre meados e o final do mês de maio. Mas, em comparação com o cenário que nós tínhamos no ano passado, a gente já sente uma diferença bem expressiva, em termos de, de número, de infectados, enfim. Quer dizer que a situação vai piorar, mas não é tão ruim quanto era no ano passado, então? De número de casos, segundo o Andrei, é isso aí. Mas aí, depois desse pico, que deve ocorrer semana que vem, o número deve diminuir consideravelmente, aí, o número de casos. Então, eles estão estimando isso. E no mesmo dia da reunião, que foi segunda-feira, no final da tarde, a prefeitura atualizou os números e foram confirmadas mais 2 mortes por dengue. Mortes que aconteceram não nessa semana, foram no final ali de abril. Então, infelizmente, já são 4 mortes registradas em 2022 e no ano passado foram 5 mortes por dengue em Joinville. Então, estamos quase atingindo ali o número do ano passado. O Andrei comentou ainda sobre os testes de dengue nas unidades de saúde, depois de uma pergunta dos vereadores, que comentaram que ouviram dos munícipes que estão faltando testes nas UBSs de Joinville. Mas o Andrei disse que não tem problema de falta de testes, que o problema específico de um tipo de teste que é específico para ser feito
nos primeiros dias de sintoma, mas existem outros tipos de testes que estão disponíveis, então, segundo eles, tem sim testes de dengue disponíveis para a população. Então, como eu já disse, né, o Colasec afirmou que depois desse pico, que deve acontecer semana que vem, deve haver uma queda, e ele e o secretário Jean, eles destacaram aí as ações educativas e os mutirões que a Secretaria de Saúde está fazendo para controlar esse problema, que é o que o Jefferson vai comentar. Olá, Carlos. Olá a todos os companheiros de mesa. Olá a todos que nos ouvem no podcast Isso é Tão CVJ. Então, antes de falar sobre o mutirão, eu quero destacar algumas outras informações aqui também sobre a dengue. Antes de vir aqui para o estúdio para a gente gravar, eu chequei ali no site da prefeitura. E o número atualizado, então até hoje, 12 de maio, a cidade confirmou 5.001 casos de dengue esse ano. A situação é mais complicada no bairro Costa e Silva, que já registrou mais de 1.200 casos. E esse número é o que chama atenção, porque é quase o dobro do número de casos do segundo bairro com mais casos, que é o Iririú, com 632 casos. Bom dia, boa tarde, boa noite. E a Sidney falando. Só uma pequena observação sobre esse número de casos do Costa e Silva, é que são 1.247, é quase a mesma quantidade que Blumenau tinha registrado até uma semana atrás, né? Que eram 1.256. Então, assim, um bairro de Joinville está praticamente tendo a mesma quantidade de casos de uma cidade grande aqui de Santa Catarina, né? E até mesmo dentro da cidade, a distribuição dos casos ela é bem desproporcional. Para a gente ter uma ideia dessa espacialização, enquanto temos no Costa e Silva mais de 1.200 casos, outros bairros têm um número muito baixo de casos confirmados, como Ademar Garcia, que tem somente 9 casos confirmados de dengue, e Ulisses Guimarães e Atiradores, com 12 casos durante o ano. Essa questão do Costa e Silva também foi abordada pelos vereadores no plenário essa semana. O vereador William Tonesi, do Patriota, contou que ele e o vereador Nado, do PROS, acompanharam uma equipe da Vigilância Ambiental em visitas no bairro Costa e Silva. Vamos ouvir um trecho da fala do Tonesi. Estive lá junto com toda a equipe da Vigilância Ambiental, os agentes comunitários de saúde, o vereador Nado também se fez presente lá. E aí nós percorremos então pela manhã as ruas do bairro, né, Costa e Silva. E aí, infelizmente, né, dentro de uma visita que foi feita, uma munícipe onde tem 4 pessoas, uma já tinha tido dengue, as outras 10 estavam com dengue diagnosticada, né, e a família, dentro do quintal, tinha lá vários potinhos, né, de jardim com larvas do mosquito da dengue. Né? E aí então fica esse recado para a população. É preciso que a população tenha consciência que o mosquito ele nasce, né, dentro do quintal das pessoas. Por mais que essa secretaria faça um esforço, faça a fiscalização, faça a vistoria, mas se a população não fizer a sua parte, né, ir lá e cuidar do seu quintal, nós não vamos conseguir vencer a dengue. Então, o Tonesi também sugeriu que a equipe de vigilância possa ter um drone para auxiliar nessa tarefa de vistoria, principalmente para inspecionar locais de difícil acesso, como calhas, telhados e lajes. De acordo com a Secretaria de Saúde, nos próximos 3 finais de semana tem novamente mutirão da Vigilância Ambiental. Vou passar aqui o calendário para a população já ir se mobilizando para fazer os cuidados lá com os potinhos de água e outras demandas. No próximo final de semana agora, no dia 14 de maio, a vigilância vai estar no bairro Iririú. No final de semana seguinte, no dia 21 de maio, no Jardim Iririú. E no último domingo do mês, no dia 28 de maio, no bairro Comasa. Gente, tá rendendo bastante assunto. Isso aqui é um problema cíclico, parece que não tem fim essa coisa da dengue, né? Quando você falou, Jefferson, do drone, eu lembrei que a prefeitura já tinha anunciado isso um tempo atrás. Vocês lembram dessa questão do drone para verificar os quintais das pessoas? A gente já falou disso na Câmara em algum momento. Não lembro agora, depois posso trazer informações no episódio seguinte. Acabou dengue? Não, tem mais dengue ainda com a Isabela. Pois é, eu vim aqui trazer algumas características da dengue, né? Porque diferente da Covid, não tem como você pegar a dengue e não saber, né? Porque os sintomas delas são bem fortes. Os mais comuns são a febre alta, maior que 38 graus, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo, principalmente nas articulações, a sensação de fraqueza, falta de apetite e náuseas, além de manchas vermelhas na pele.
A doença pode ficar no corpo da pessoa até uns 10 dias, mas as dores e sintomas vão demorar um tempo ainda para passar. E vocês sabem como é que a dengue ela se propaga? Como é que ela é contraída, assim? Olha, me pegou desprevenido agora. É porque a gente ficou pensando tanto tempo em Covid que agora tem que fazer essa mudança pra dengue não é uma coisa banal, né? É complicado. Eu dei um Google rapidinho ali, né, pra dar uma pesquisada sobre. Eu achei bem interessante que a dengue ela precisa de um agente para se proliferar, né? E nesse caso seria a fêmea, o mosquito fêmea do Aedes aegypti, né? O macho, ele não costuma picar pessoas, ele prefere ficar escondido, né? Mas o que ocorre é que a fêmea, ela, além de se reproduzir, ela pica pessoas que estão contaminadas com dengue e transmitem para outras pessoas. E é assim que a dengue se propaga, né? O que eu achei interessante é que os ovos, eles sobrevivem sem água durante meses, assim. Então, se você não lava o pote direito e o ovo ainda permanece porque ela coloca o ovo na parede dos recipientes, né? Então, acaba que se você só tira a água fora e não lava o pote, assim que acumular água de novo, o ovo vai continuar na fase de crescimento. Ele demora só 8 dias para virar adulto, então é muito pouco tempo. Deu uma semana de chuva e na próxima semana você já precisa estar limpando seus canteiros, né? Suas lixeiras, precisa estar sempre verificando porque o crescimento do mosquito é muito rápido. E você pode evitar que o mosquito se propague, né? Ele geralmente não coloca ovos em valas nem em esgotos, eles preferem água da torneira ou água da chuva. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês se atentarem, né? Pra gente estar diminuindo esses casos em Joinville. Sempre manter bem tampados as caixas, os tonéis e barris da água, que são os principais focos. Também sempre deixar a piscina coberta e sempre evitar que a lona que fica em cima da piscina tenha água também. Não jogar lixo no chão, porque, né, além de prejudicar o ambiente também, tem a questão da dengue. Evitar guardar garrafas de vidro ou de plástico, né? Mas se for para guardar também, virar de cabeça para baixo para não acumular água dentro. E limpar as calhas com frequência para impedir que a calha também tenha um excesso de água, né? Para que sempre fique limpo. E caso você, sua rua, vê o seu vizinho que não limpa o terreno, ou um terreno baldio mesmo com uma grande quantidade de lixo, você pode ligar para a ouvidoria de Joinville. Eu vou deixar o número aqui. Ele é bem curtinho, é 156, se você quiser ligar. E dá para mandar e-mail também, é ouvidoria@joinville.sc.gov.br. Lá você pode fazer as reclamações e sugestões para a prefeitura, né? Então tem que ficar de olho. Eu aprendi com você hoje que não basta só tirar a água, tem que lavar o potinho também, porque fica o ovo do mosquito ali. Da mosquita? Isso, da mosquita. Da mosquita. Beleza, gente, acabou a dengue? Agora um assunto fácil, bem simples, com o Sidney Azevedo. Ele vai falar da revisão do plano diretor. Só me lembra um pouco o que é esse plano diretor mesmo, para quem não está acompanhando? Bem, plano diretor, de uma forma a mais resumida que eu consegui chegar aqui, seria, por assim dizer, um programa de ações da prefeitura para o município dentro de um determinado período. No caso aqui a gente vai tratar 10 anos. Mas enfim, vamos lá, vamos tentar falar um pouco aqui sobre esse projeto de lei de revisão do plano diretor, né? Vou tentar ser breve, mas nem sempre quem anuncia que vai ser breve de fato é, né? Por que a gente está trazendo esse assunto? Essa semana a Comissão de Urbanismo anunciou, né, o presidente da Comissão de Urbanismo anunciou, né, o vereador Diego Machado, anunciou uma reunião para o próximo dia 19 de maio. Nesse dia, às 19 horas, eles vão realizar uma reunião para debater e talvez até votar já o parecer do plano diretor. Melhor, o parecer da revisão do plano diretor, que atende pelo nome técnico de Projeto de Lei Complementar 61 de 2018. Depois a gente vai voltar nesse número. Esse anúncio ele é importante porque é uma lei que pode impactar os rumos da cidade dentro dos próximos 10 anos, né? De forma resumida, né, o plano diretor ele organiza o planejamento da cidade, né, por pelo menos uma década. E isso porque, pela Constituição Federal, toda cidade com mais de 20 mil habitantes precisa ter uma lei dessas, né, um plano diretor.
E o Estatuto da Cidade, que é uma outra lei federal, estabelece que essa lei seja atualizada a cada 10 anos. É por isso que esse projeto, né, de lei complementar está sendo chamado de revisão, porque ele é uma atualização do plano diretor atual. Esse 2018 ele não está aí à toa, né? Esse é o ano que a Prefeitura protocolou o projeto. No início de 2017, a Prefeitura sancionou a Lei de Ordenamento Territorial, que determina como o solo urbano de Joinville, cada terreno, né, cada espaço da cidade deve ser usado. E a LOT, né, que é a sigla de Lei de Ordenamento Territorial, ela acabou guiando de alguma forma a elaboração do projeto de revisão que chegou na Câmara. Enquanto esse projeto de 2018 segue em discussão, quem está organizando a cidade é o Plano Diretor de 2008. Ele vai ser substituído quando esse projeto que está em discussão na Câmara neste momento se tornar lei, né? A gente ainda tem alguns passos, né? E o deles é essa reunião que vai acontecer na próxima quinta-feira. E aí, algumas pessoas podem perguntar o porquê que esse projeto está parado desde 2018 aqui na Câmara, né? É que houve vários percalços no caminho desse projeto. A primeira coisa é que essa proposta já é ela mesma muito extensa. Ela tem 136 artigos, muitos deles, né, com várias subdivisões, incisos, alíneas, parágrafos, e há exceções da exceção, e cada uma delas precisou passar por uma análise minuciosa, né? Em 2019, por exemplo, ele passou todo o ano na Comissão de Legislação, que ficou analisando, né, cada mudança do plano diretor de 2008 para a proposta de 2018, e todas essas mudanças foram analisadas e o projeto foi votado, né, no início de 2020, que foi quando ele pôde entrar na Comissão de Urbanismo, que seria o seguinte passo, né, para esse projeto. Porém, quando esses trabalhos, né, da Comissão de Urbanismo iam começar em 2020, veio a pandemia. E aí todo o trabalho habitual da Câmara acabou mudando, né? As reuniões foram inicialmente suspensas, depois passaram a ser virtuais, e aí é que entra o problema, porque todas as propostas, né, urbanísticas, como é o caso do plano diretor, elas precisam ter audiências públicas para convalidar, né, a participação popular nesse tipo de projeto, né? É preciso, de alguma forma, que o povo se manifeste sobre como se concorda, né, com as propostas que estão sendo analisadas, né? Esse projeto ele só voltou a andar, então, no ano passado. Foi quando as reuniões presenciais retornaram, né? Em abril, né, do ano passado, também foi escolhido como relator do projeto o vereador William Tonesi. Desde então, de lá para cá, então, houve 2 rodadas de audiências públicas, né? E a primeira dessas rodadas no âmbito da Comissão de Urbanismo, tendo como foco regiões da cidade. Então, por exemplo, uma dessas audiências era realizada na área de uma determinada subprefeitura e os bairros, né, daquela subprefeitura eram pessoas, né, dos bairros, organizações, associações, eram convidadas para manifestar o que consideravam da proposta. E então nós tivemos uma segunda rodada de audiências públicas, essas já neste ano, né, principalmente a maioria delas em janeiro, foi realizada no âmbito de uma comissão especial, criada só para analisar os aspectos temáticos do projeto. Nesse ponto, eu acho que cabe observar, porque Joinville tem uma particularidade no plano diretor, que é a concentração de algumas diretrizes para o desenvolvimento de campos como educação, saúde e segurança pública, que geralmente não aparece nos planos diretores de cidades menores. Geralmente não há aspectos específicos para esse campo. Geralmente eles tratam apenas da organização urbana. Joinville tem essa característica de ter outros diretrizes para esses outros campos. E nesse sentido, houve a necessidade, né, de criar essa comissão especial para não ter que enviar todo o projeto do plano diretor para cada uma das comissões temáticas que a Câmara tem para isso. Então, acabou que essa comissão especial fez ela própria audiências públicas sobre esses temas para a discussão do projeto. E essa comissão apresentou o parecer ali no final de março, ele foi apresentado para o plenário já aprovou,
No atual momento, falta apenas a aprovação em urbanismo para que esse projeto possa, então, poder ir a plenário, né? Então, agora essa próxima reunião, né, do dia 19 de maio, é o próximo passo, né, para o projeto poder continuar caminhando. Para aquelas pessoas que eventualmente se interessaram, né, se ainda tiver alguém ouvindo, né, porque esse tema eu sei que ele é árido. Eu tô aqui, difícil. Tem bastante gente aqui. Com certeza tem gente ouvindo em casa também, no carro e lavando a louça. Eu também tô aqui ouvindo, fica tranquilo. Tá bem, então vamos lá. Se alguém ainda estiver ouvindo, tiver interesse, né, em participar dessa reunião, talvez valha também conferir a documentação que a Câmara produziu sobre o plano diretor, né? Quem quiser pode entrar então na página câmara.joinville.br/revisão-do-plano-diretor. É meio quebrado, mas é... Até o site do plano diretor é complexo, né? É que aqui eu estou direcionando a página específica, mas um modo mais fácil é entrar no site da Câmara e procurar lá o banner do plano diretor. É um quadradinho cinzento lá, não é tão difícil de encontrar. A gente está nos finalmente do plano diretor, você acha? Depende, às vezes pode ocorrer de, nessa reunião, acabar aparecendo alguma ideia que não foi contemplada até o momento, algum vereador acolher essa ideia e transformar numa emenda. Se isso acontecer e for apresentado, né, for apresentada essa emenda ao plano diretor, essa emenda vai ter que ser analisada na Comissão de Legislação, dependendo do tipo da mudança, pode voltar para o urbanismo. Então, assim, existe ainda a chance de um vai e volta, mas depende. Eu acredito que existe a possibilidade de ser votado até o final desse semestre, mas eu não daria isso como garantido. Não dá para saber, né? Jefferson. Só um lembrete, o Sidney comentou que o plano diretor então pode avançar a partir de uma reunião aí no dia 19, e aqueles que estão interessados em acompanhar essa reunião e outras reuniões aqui da Câmara, claro que podem vir aqui na Câmara para assistir, mas também podem assistir de casa no canal da Câmara no YouTube, só procurar lá no YouTube Câmara Joinville. Já que estamos aqui dando avisos, né, também queria ir falar pro ouvinte que tá aí ouvindo uns 30 minutos já de Sertão CVJ, seguir a gente também lá no Instagram. A gente faz um trabalho bem legal lá de divulgação, de audiências públicas, de todos os assuntos da semana. A gente tem o CVJ Indica, onde a gente indica filmes para você se inteirar também sobre os assuntos da Câmara de uma forma mais dinâmica, né? Então segue lá, @Câmara Joinville. Alguém quer vender alguma coisa? Só corrigindo aqui uma informação, o Pedro me deu um toque aqui. O nosso novo nome do canal da Câmara no YouTube é Canal CVJ. CVJ, Câmara de Vereadores de Joinville. Muito bem. Acabou o classificado CVJ? Marina, gostou? Sim, muito. Gostei muito de participar. Estamos aí toda semana agora, a partir de agora. Muito obrigado, uma boa semana para você. Jefferson dos Santos, muito obrigado. Valeu, até a próxima. Sidney Azevedo, com pouca saliva agora, mas tem uma aguinha aí do lado. Então, muito obrigado e agradeço principalmente a paciência de quem ouviu esse pequeno solilóquio aqui tão extenso. Isabela Peixe, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Carlos. Espero ver os ouvintes lá no Instagram. Vamos lá. Estamos chegando ao final deste episódio. Isso é Tão CVJ Podcast, tem trabalhos técnicos de Rinaldo Barbosa Amaral e equipe, e edição de Pedro Gonçalves Neto. A chefia de jornalismo é de Felipe Faria. A direção de comunicação da CVJ é de Luiz Fernando Batiste. A gente volta na semana que vem com as notícias da Câmara de Vereadores de Joinville. Estamos também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Procure Câmara Joinville. Um abraço e até a próxima semana.